Glória a Jesus. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, e o versículo 13 em diante, a palavra de Deus diz, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13 em diante, a palavra do Senhor nos diz. Capítulo 5, versículo 13 em diante. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Amém. Meus queridos, baseado nestes versículos, eu quero falar um pouco sobre é tempo de ser igreja mais relevante, ou todos por uma igreja mais relevante. Meus queridos, eu creio que uma igreja relevante pode influenciar poderosamente uma cidade. Eu creio que uma igreja relevante pode influenciar com suas ações e atitudes um bairro ou aonde ela está inserida. Nunca foi tão urgente e vital a necessidade da igreja ser influente no ambiente aonde ela está localizada, onde está inserida. A igreja precisa ser relevante em todas as suas maneiras de agir, na sua maneira de viver junto à sociedade. Pois a igreja foi chamada por Deus para causar impacto, para influenciar a todos pelas suas ações. A igreja sempre deve ser uma fonte de vida, uma fonte de inspiração, uma fonte de paz e de evangelização, pois onde a mensagem cristalina do Evangelho chega, é anunciado então com poder e graça, aquilo que Jesus realiza na vida das pessoas. E a igreja ela é relevante quando ela prega essa mensagem com unção, com graça, e transformações acontecem. O nome de Jesus Cristo é glorificado, crentes são abençoados, e a igreja então cumpre o seu papel de ser relevante, assim como o mestre disse que deveria ser a igreja. Por isso o mestre pega esses dois elementos, essa metáfora do sal e a luz. Nós vemos a grande utilidade do sal e da luz. Esses dois elementos, sal e luz, têm a sua utilidade bem diferente um do outro, mas ao mesmo tempo as suas características têm muita coisa em comum. Tanto um como o outro tem que ser usado com equilíbrio, pois sem o sal o alimento perde o sabor, mas se for salgado demais, também é difícil de ingerir. Também, por outro lado, a luz, ficar no escuro é algo horrível, mas se a luz for forte demais, os olhos não aguentam. Portanto, é necessário uma medida certa para cada um deles, de forma que não façam falta nem incomode. Uma outra característica desses dois elementos é o contato. O sal, somente no saleiro, ou no saquinho ali, onde há sal, ou dentro de uma vasilha, não faz diferença nenhuma, e não conseguirá
alcançar o objetivo para qual foi destinado, de influenciar, de dar sabor, de preservar o alimento. Como também a luz escondida debaixo de alguma coisa não faz sentido. A luz em contato com a escuridão, então faz sentido, porque ela afugenta as trevas e traz claridade. Uma igreja, ela somente será relevante se os seus membros estiverem tendo as mesmas características do sal e da luz. Do sal para influenciar, para preservar, para dar sabor, da luz para clarear, para afugentar as trevas. E assim, meus queridos, a igreja somente será relevante se ela não perder a essência de ser sal na terra. Foi o mestre que disse: vós sois o sal da terra. Meus queridos, quando Jesus Cristo disse que deveríamos ser sal da terra, Ele estava dizendo que a igreja nunca poderia deixar de ser agente influenciador desse mundo. Quando Jesus disse: vós sois o sal da terra, Ele estava dizendo para mim e para você: você foi escolhido, você foi chamado para influenciar. A igreja, ela não pode perder essa essência. O sal, sabemos que altera o sabor dos alimentos, e assim a igreja, como sal, ela precisa alterar o sabor desse mundo. Esse mundo tem o sabor amargo, o sabor do pecado, o sabor do ódio, o sabor de vinganças, mas a igreja vem para influenciar com as boas novas de Cristo, com as boas novas de salvação, com as boas novas do amor. O sal possui muitas características, mas sem dúvida as essenciais são dar sabor, são preservar o alimento e provocar sede. No tempo antigo, sem dúvida, o sal tinha todo o valor de preservar os alimentos, impedindo a deterioração dos mesmos. Hoje, é claro, com a época moderna, se usa mais a geladeira, os refrigeradores, mas antigamente era o sal que era unicamente usado para, uma das grandes propriedades era usado para não deteriorar os alimentos. Meus irmãos, na maioria das vezes, nós não podemos distinguir o sabor de um alimento, o efeito de um alimento, apenas olhando o tempero que ali foi colocado. Mas quando você vai comer, você sente o tempero que teve sal. A presença da igreja numa cidade, a presença da igreja numa sociedade, ela tem que ser de influência. A igreja tem que influenciar uma sociedade de diversas maneiras, e somente, quem sabe, os céus poderão dizer o que seria daquela sociedade, o que seria daquele bairro, o que seria daquela rua, se não fosse a influência da igreja. A bem da verdade, se realmente a igreja não tivesse influenciando uma cidade, um país, um povo, nós veríamos uma sociedade impossível de se viver. Ainda conseguimos viver nesse mundo por causa da influência da igreja, porque quando a igreja for retirada, esse mundo será impossível viver. O que ainda preserva, o que ainda dá um pouco de alegria em viver nessa terra, é a presença da igreja, é a influência da igreja. Uma das situações mais urgentes nos nossos dias que estamos vivendo, é termos todo o cuidado para que a nossa vida não venha ficar insípida. Isso quer dizer
que a igreja perdendo a essência de influenciar, de preservar, de provocar sede nas pessoas. Meus queridos, Jesus disse: vós sois o sal da terra. Sal dá sabor, sal preserva, sal provoca sede. O sal provoca sede e é assim que a igreja precisa, com sabedoria, provocar sede no pecador, de eles querer mais de Deus, através da nossa vida, através da nossa comunhão com Deus. Nós devemos provocar sede nas pessoas. Se perdermos a essência para a qual fomos chamados, jamais seremos uma igreja relevante, e sim, seremos crentes insignificantes. Você é crente relevante ou insignificante? Você já ouviu aquela expressão: mas que pessoa sem sal, mas que pessoa sem graça, mas que pessoa sem sabor? A igreja não pode ser assim. A igreja não pode ser sem sal. A igreja não pode perder esta essência de dar sabor, de influenciar. Uma igreja relevante, ela precisa, por meio do Espírito Santo, gerar mudanças na humanidade, influenciando, aquela influência salutar. Caso contrário, nós seremos essa igreja sem sal, essa igreja sem graça, essa igreja que não provoca sabor. Como que está a tua vida? A igreja, ela precisa, e ela somente será relevante se ela for luz do mundo. Jesus disse: vós sois o sal da terra e luz do mundo. Sabemos que Deus é luz e Cristo é a manifestação plena dessa luz. E nós, como igreja, somos transmissores dessa luz. Só seremos uma igreja relevante se em todo o tempo estivermos refletindo Jesus Cristo aos corações das pessoas. Isso de maneira natural. As pessoas estão em trevas e a igreja, onde chega, precisa levar a luz de Cristo. Quando Jesus disse, quando Cristo Jesus falou: vós sois a luz do mundo, Ele estava ensinando que todos nós crentes somos instrumentos que Deus usa para propagar a verdade, para propagar a luz da salvação em Cristo, diante do mundo que está em trevas, diante do mundo que está na escuridão. Não se pode esconder uma igreja relevante, um crente relevante, pois a sua essência é irradiar as maravilhas de Jesus Cristo. Assim como a função de uma lâmpada acesa numa casa é iluminar todo o ambiente, a função do cristão nesse mundo é brilhar, e que essa luz possa iluminar outras vidas, para que vejam as boas obras e o nome de Jesus Cristo venha a ser glorificado. Aprendemos nesse texto que uma igreja relevante não pode ficar isolada e nem indiferente com o que acontece em sua volta. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. E principalmente no passado, quando alguém acendia uma candeia, não escondia, mas era colocada no velador, num lugar de destaque. A candeia era colocada num lugar onde podia iluminar todo o ambiente. Tentar esconder a luz é impossível. É tão ridículo como tentar esconder uma cidade edificada em cima de um monte. Comparando com os dias de hoje, nenhuma casa tem luzes elétricas no chão, por baixo da cama ou dentro de uma gaveta para iluminar o ambiente. Não, a luz para iluminar o ambiente fica no teto ou em algum lugar alto onde pode iluminar todo o ambiente possível. Normalmente cada luz é colocada estrategicamente para que possa iluminar aquele recinto. Da mesma maneira, cada crente é escolhido, e você foi chamado para ser um crente relevante,
relevante, e você foi colocado nesse mundo estrategicamente para ser bênção, para que o nome do Senhor Jesus Cristo venha a ser glorificado na sua vida, e você possa iluminar outras vidas. Não esqueça, crentes relevantes sempre vão fazer com que a igreja seja relevante, e crentes precisam ser a luz do mundo, e luz aponta o caminho, luz dissipa as trevas, luz irradia claridade, luz brilha, e o crente foi chamado para isso. Você está fazendo isso, irmãos? Uma igreja relevante tem como marca natural o serviço cristão. Não se pode ser uma igreja relevante se você não deseja e não tem motivação de fazer nada na igreja. A missão primordial da igreja aqui na terra é servir. Isso significa colocar-se sempre à disposição para servir a Deus e as pessoas com alegria. Muitas pessoas têm uma visão equivocada e até distorcida do que é ser verdadeiro servo do Senhor. O servir é um passo natural para aqueles que relacionam com Deus. Quanto mais perto de Deus o crente está, mais pronto e disposto a servir ele estará. Quanto maior é o relacionamento, a intimidade de um crente com Deus, mais disposto ele estará para fazer a obra de Deus com alegria. A disposição de um crente servir a igreja com os seus talentos, com as suas habilidades, com as suas virtudes, com as suas contribuições, isso de diversas maneiras, vão revelar o grau de intimidade que essa pessoa tem com Deus, e a relevância do seu compromisso com o reino de Deus aqui na terra, está em ele servir, está disposto a servir. Igreja relevantes, crentes relevantes, são crentes que têm compromisso em servir. Servir as pessoas faz parte da essência de um verdadeiro crente, porque fomos chamados para servir. Procura-se cristão que tem o coração de servo, e é exatamente essa atitude que fará você ser um crente relevante. Meus irmãos, eu quero dizer que nós precisamos entender que todo crente foi chamado para servir ao Senhor. E servir com alegria. Servir vem da palavra servo. Você precisa colocar seus talentos, suas habilidades, enfim, tudo aquilo que Deus tem dado a você, diversos dotes, talentos, coloque à disposição de Deus, e você será um crente relevante, e consequentemente, essa igreja será uma igreja relevante. Uma igreja relevante tem também a pregação, o ensino da palavra de Deus como alicerce sobre qual a sua doutrina é solidificada. A igreja só será relevante se ela estiver estruturada na palavra, se ela vive a palavra, se ela ama a palavra. Não basta ler a palavra, queridos, é preciso ter a palavra no coração. O coração necessita transbordar da palavra, a nossa vida precisa arder por esta palavra. O efeito poderoso da palavra do Senhor restaura a alma. As filosofias humanas, por mais profundas, não podem arrancar a alma humana do poço da escuridão do pecado. Mas eu quero dizer que a palavra, ela tem um efeito tremendo, e uma igreja relevante, ela ama a palavra, ela prega a palavra, ela vive a palavra, ela se alimenta da palavra, ela prega a palavra em todo o tempo. Os esforços humanos não são suficientes para soerguer uma pessoa, para conduzir uma pessoa a Deus, mas a palavra
conduz a pessoa a Deus. Quando o homem está quebrado e esmagado pelo pecado, escravizado pelas paixões carnais, ao defrontar-se com a palavra, o mesmo recebe cura, o mesmo recebe libertação, o mesmo recebe perdão, o mesmo recebe salvação, porque esta palavra tem efeito. E igreja relevante dá primazia para a palavra, ouve a palavra, segue a palavra e tem prazer em ouvir a palavra. Onde a palavra chega, nasce a esperança. Onde a palavra chega, brota a cura, irrompe a luz, acontece restauração. Para sermos crentes relevantes, nós precisamos amar a palavra, conhecer a Escritura, obedecer a Bíblia, porque dela brota para nós fonte de cura, um manancial de bênçãos dos céus para o ser humano. O efeito poderoso da palavra do Senhor é tremendo. A palavra alegra o coração. Esse mundo está marcado e dominado pela tristeza. As pessoas estão vivendo com as esperanças mortas, nesse mundo carimbado pela tristeza, carimbado pela destruição, carimbado por tantas coisas ruins. A palavra de Deus surge como fonte de alegria. Meus queridos, a palavra do Senhor nos arranca do reino da escuridão e nos transporta para o reino da luz. A igreja será cada dia mais relevante e seus membros serão relevantes se cada dia que passa você for mais apaixonado, e não só apaixonado, mas ouvinte, mas não só ouvinte da palavra, praticante da palavra, porque você não pode ser apenas ouvinte, você precisa ser praticante da palavra. Uma igreja só pode ser relevante se os seus participantes forem pessoas de compromisso com Deus e a sua obra aqui na terra. Estamos vivendo numa época complicada. Estamos vivendo numa época que tem o lado importante. Estamos vivendo uma época importante, mas por outro lado preocupante, da igreja na face da terra. Importante porque nós estamos contemplando a palavra de Deus ser cumprida passo a passo, vírgula a vírgula, em seus pequenos detalhes. Mas preocupante por outro lado, porque também estamos observando uma geração não querendo muito compromisso ou envolvimento com Deus e a sua obra. Igreja relevante é uma igreja que tem compromisso com Deus, compromisso com a igreja, compromisso em levar as boas novas em todos os lugares. Compromisso é sinônimo de acordo, de aliança, de pacto. É uma promessa, é um pacto que você fez com Deus e você precisa cumprir o teu acordo, de ser fiel até o fim. As marcas de uma igreja relevante é que a mesma tem em seus quadros crentes que tenham verdadeiro compromisso com Deus e a igreja. Crentes relevantes são aqueles que são aliançados, compromissados com Cristo e fizeram um pacto de fidelidade inquebrável, imutável, são fiéis até o fim. Um crente relevante é conhecido por aquilo que ele pratica. Ele não pratica uma vida de inveja, ele não pratica uma vida de difamação, ele não pratica uma vida de ódio, de avareza, de contenda, de brigas, de males sem fim, mas ele pratica o amor, ele pratica a bondade, ele pratica uma vida cheia do Espírito Santo. Ele não empresta sua boca para as murmurações, para as injúrias, para as calúnias, para as mentiras. E ele, na sua vida, tem prazer em servir ao Senhor. Uma igreja relevante tem em seu quadro seguidores que
tenham convicções claras daquilo que estão seguindo. E eu creio que esta multidão sabe o que está seguindo. Você está seguindo a Jesus Cristo. E desse caminho você não pode parar. Desse caminho você não pode sair. A identificação de um crente verdadeiro se dá porque o mesmo procura seguir a Cristo e colocar a palavra de Deus em prática. Somente praticando a palavra é que o crente obterá uma vida equilibrada. Cristão verdadeiramente relevante são cristãos que têm compromisso e sabe guardar a palavra. Uma igreja relevante tem em sua fileira crentes que sabem combater o bom combate. Havia lá no início da igreja, como também hoje, muitos falsos mestres espalhando heresias, mas Paulo orientou a Timóteo e também a igreja que todos deveriam combater o bom combate. A vida cristã é uma luta sem trégua e sem pausa, porque nós temos que combater o bom combate. O que você está combatendo? O que você está defendendo? Você será conhecido por aquilo que você está defendendo. Muitas pessoas não têm mais o que defender, perderam a fé, perderam a alegria de servir a Cristo, perderam o prazer de estar na igreja. Jamais teremos uma igreja relevante se os seus membros não defenderem a palavra, se não se envolverem, se não divulgar a igreja e o que ela prega e o que ela segue. Então, meus queridos, eu creio que em cada culto você tem recebido algo de Deus, em cada culto você tem recebido as bênçãos de Deus, e a Bíblia diz: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Uma igreja relevante, ela sabe guardar aquilo que, as coisas boas que ela tem recebido de Deus. E essa igreja tem recebido muitas coisas boas, através das mensagens que aqui são pregadas, através dos louvores, através de tudo que acontece num culto. São boas oportunidades de coisas tremendas que Deus tem colocado à tua disposição, e assim você será conhecido por igreja que sabe guardar o que tem recebido do Senhor. Guarda o que tens, e você tem coisas boas, então guarda. Uma igreja relevante, ela sabe guardar as boas coisas que receberam do Senhor. Uma igreja só poderá ser relevante se a mesma tiver vida de oração. A igreja jamais será relevante se ela não tiver vida de oração. Orar é mais do que apresentar pedidos. Orar é falar com o Pai Celestial, é partilhar nossos pensamentos, sentimentos, nossas apreciações, nossas dúvidas, nossos problemas e até nossas queixas ao Senhor. Orar é vigiar, orar é buscar a Deus, orar é ficar de prontidão, orar é você ter um compromisso de conhecer mais a Deus. Quem ora faz como o profeta Abacuque, sobe a torre de vigília e espera a resposta de Deus. Quem ora age como Jacó, agarra-se ao anjo do Senhor e não larga até receber a bênção. Quem ora passa a ter profunda intimidade com Deus. Todo avivamento, todo milagre, todas as bênçãos que queremos receber sempre serão precedidas por uma vida de oração. Quem ora com compromisso sabe que coisas grandes e tremendas vão acontecer. Sabemos que a oração é talvez uma das tarefas mais fácil, mais simples de realizar. No entanto, por ser tão simples, parece tão difícil de os crentes realizarem, mas nós só seremos relevantes, só a igreja terá sua relevância se ela for uma igreja de oração.
A oração não pode ser algo opcional na vida de um crente, pois é por meio da oração que nós encontramos a verdadeira comunhão com Deus. É através da oração que os céus se abrem e a glória do Senhor é manifestada em nossa vida. Sem oração, a igreja não chega a lugar algum. Sem oração não há vitória. Sem oração o extraordinário não acontece. Sem oração nós não vamos fazer a diferença. Se percebe uma igreja que ora e uma igreja que não ora. A oração é uma das principais armas de uma igreja relevante. O crente relevante é aquele crente que ora, e você foi chamado para orar, e através da oração milagres vão acontecer. Uma igreja só poderá ser relevante se ela estiver unida. Foi o nosso tema desse ano que está terminando, unindo nossas forças. O fundamento de toda a unidade entre nós cristãos reside no resultado da nossa unidade. Sabemos que o adversário faz de tudo para quebrar com a unidade, mas uma igreja unida, ela não é vencida. Vamos unir cada dia mais nossas forças, e unindo nossas forças, nós seremos mais fortes. Onde a unidade, as bênçãos dos céus são derramadas abundantemente, e assim os obstáculos são ultrapassados, as barreiras caem por terra, as conquistas se tornam normal. A história de uma igreja relevante sempre estará escrita na sua vida de unidade. Então, meu querido, lute pela unidade da igreja. E eu termino esta mensagem dizendo que uma igreja relevante, ela é dirigida e cheia do Espírito Santo. Não tem como um crente ser relevante se ele não der liberdade ao Espírito Santo. Se o Espírito Santo não tiver liberdade nos nossos cultos, se o Espírito Santo não tiver liberdade na tua vida, se você não for cheio do Espírito Santo, você será um outro qualquer religioso. Vivemos um mundo cheio de religiosos. Nós precisamos ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo jamais pode ser subestimado. Ele sempre está no controle de toda a situação. O Espírito Santo é continuador da obra que Jesus começou. O Espírito Santo é a chave para a vitória. O Espírito Santo é a chave para a conquista desse mundo sem Deus. É o Espírito Santo que convence o pecador dos seus pecados. É o Espírito Santo que trabalha na vida do crente e não crente. O Espírito Santo é muito mais que uma força, é muito mais que um poder. Ele é uma pessoa que tem todo o poder, e é Ele que nos guia em toda a verdade. O Espírito Santo é o nosso selo, o Espírito Santo é a nossa garantia, o Espírito Santo é que santifica a igreja, o Espírito Santo transmite o caráter, a presença de Deus em nossa vida. É o Espírito Santo que nos fortalece interiormente. É o Espírito Santo que traz renovação na tua vida espiritual. Você muitas vezes está desanimado, as lutas, os problemas te atingem, e nesse momento o Espírito Santo vai te fortalecendo. A grande maneira de você ser um crente relevante é expressando o teu amor para com Deus, para com a sua obra. Mas a maneira maior de você ser relevante é você rendendo-se ao Espírito Santo. Renda-se ao Espírito Santo e você será um crente relevante. O que o mundo precisa é de crentes cheios do Espírito Santo. Suas habilidades, seus talentos, suas profissões, seu saber, seu conhecimento, sem dúvida terão valor, mas nada ultrapassa e nada se compara a um crente cheio do Espírito Santo. Eu quero dizer nesta noite, querida igreja,
Renda-se, cada dia de 2020, renda-se ao Espírito Santo. Isso é essencial para que você possa ter intimidade com os céus. Transformações vão acontecer na tua vida, na tua casa, no teu caráter. Transformações vão acontecer em todos os lugares aonde você andar. Se o Espírito Santo tiver liberdade para atuar na tua vida, o Espírito Santo é aquele que transforma o deserto em lugar frutífero. O Espírito Santo fará com que você caminhe com Deus e conheça a presença de Deus de maneira mais profunda. A presença do Espírito Santo abre as portas dos céus e nos conduz à presença do Eterno. As barreiras são removidas e a graça do Senhor é derramada sobre a vida daquele crente que rende-se ao Espírito Santo. A presença do Espírito Santo muda os nossos comportamentos, muda as nossas atitudes e até a nossa maneira de agir e de pensar. Muitas vezes as nossas atitudes são erradas, o nosso falar é errado, os nossos comportamentos são errados, mas quando eu me rendo ao Espírito Santo, o Espírito Santo vai me convencendo. Tem coisas que não adianta o pastor falar, tem coisa que não adianta o dirigente falar, tem coisa que é o Espírito Santo que vai falar ao seu coração. Renda-se ao Espírito Santo e você vai ver que Ele vai falar e vai trabalhar na tua vida. Um crente só consegue viver uma vida de relevância e sentindo Deus se ele der liberdade ao Espírito Santo na sua vida. A nossa vida de fé, o nosso desenvolvimento cristão depende da nossa comunhão com o Espírito Santo, depende da liberdade que nós venhamos dar ao Espírito Santo. Se você menosprezar, se você ignorar, se você apagar, se você extinguir o Espírito Santo, a sua vida será seca, a sua vida será vazia, e 2020 será uma tragédia na tua vida. Sem a ajuda diária do Espírito Santo em nossa vida, nós seremos fracassados, nós seremos envergonhados em todos os dias de 2020, mas para sermos relevantes, precisamos ser cheios do Espírito Santo. Coloque-se em pé nesse momento. Um crente cheio do Espírito Santo, ele se torna relevante, e isso vai desaguar numa igreja relevante. Você tem duas opções para o ano 2020. Ou ser um crente relevante, ou ser um crente insignificante. Quem for cheio do Espírito Santo será relevante e vai fazer aquilo que Jesus disse: vós sois o sal e a luz.